podemos tomarmos a ceia. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeiro livro de Samuel. No Velho Testamento são livros, né? Por isso que é falado primeiro, porque são livros. No Novo Testamento, você tem os Evangelhos e o livro de Apocalipse. Os outros geralmente são cartas. O livro de Atos também, né? Tem Atos, Apocalipse são livros. Mas as epístolas de Paulo, João, Pedro, Tiago, Judas, então você fala primeira, segunda, porque são cartas, né? No Novo Testamento, é o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Diz assim na palavra de Deus, a partir do versículo de número 27. Vamos ler a partir do versículo 22. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E dizia-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Quer dizer, além de vocês estarem pecando, vocês estão ensinando o povo de Deus a pecar. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Forte, né, irmãos? Forte. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração desse rapaz para eles continuarem a fazer as coisas que estavam fazendo, porque Deus queria matá-los. Continuando aí no versículo 27, diz assim: veio, porém, um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nem nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa.
Olha a punição que Deus está colocando. Na tua casa não haverá velhos. Os homens, as pessoas vão morrer jovens. O homem, porém, da tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão? E dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que o Senhor possa nos abrir os olhos do nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento, que possamos discernir, Senhor, a tua palavra. Que haja temor no nosso coração, que haja revelação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos te conhecer cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vendo aqui um cara, um sacerdote ali, que é um homem de Deus. Foi um grande homem de Deus. Mas que não exerceu autoridade na sua casa. Não exerceu autoridade sobre seus filhos. Que foi conivente com os erros dos seus filhos. Ele era o juiz da nação de Israel. Na época não havia reis, né? Havia apenas um conselho formado pelos anciões da nação. Israel não tinha nenhum rei ainda. Então, foi antes do período da monarquia. Então, tinha os juízes. E é o que Deus queria. Deus queria isso para Israel. Deus não queria estabelecer uma monarquia em Israel. Porque o que Deus falou para o povo de Israel no início era o seguinte: olha, toda nação tem um rei. Toda nação tem um rei. Interessante, irmãos, que apesar de, nesse período aqui, não ter um rei humano, mas o princípio de Deus na Bíblia sempre foi a monarquia, nunca foi a república. A Bíblia sempre vai trazer isso de forma clara. Então aqui, no livro de Juízes, não havia um rei, porque Deus falou para o povo de Israel o seguinte: vocês não terão reis como todas as nações. Vocês não terão rei, porque o rei de vocês sou eu. Eu sou o vosso rei. Eu sou o vosso rei. Então, e é isso que Deus ensinou para o povo de Israel. Mas Deus, sabendo que o povo não acataria essa ordem, antes mesmo, lá no Velho Testamento, Deus já deixou, se um dia vocês quiserem ter o rei, terá que ser dessa forma. Deus deixou tudo claro, escrito como é que seriam os deveres, os direitos do rei. Mas Deus falou para eles: olha, todas as nações têm um rei, mas vocês não terão. Vocês terão um colegiado, né? São os anciões, os juízes, e vocês consultarão a mim. Eu sou o vosso rei. Só que depois, quando Samuel já está velho, e também vai acontecer com Samuel, que foi o cara mais fantástico, né? Um dos homens mais santos e íntegros da Bíblia, que também, isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. Esses homens, você pega Moisés, você pega Eli, você pega Samuel, são homens assim fantásticos, mas que foram um péssimo pai. Esses homens
não souberam criar seus filhos. Esses homens foram omissos. Você vê que Moisés, ele tinha que circuncidar o filho dele, e ele não circuncidou. É o único caso na Bíblia que uma mulher, mas já é aquela situação, a mulher tomou na frente do marido e indo lá fazendo aquilo que era o papel do marido. Então, esses homens, por mais íntegros, mais santos, fantástico que eram, eles falharam como pai, falharam como sacerdote da casa. E todos eles falharam. E lá em Samuel, quando Samuel vai ter os filhos dele, Samuel está idoso também, a nação chega para ele e fala assim, Samuel, o negócio é o seguinte, sempre quando tem um juiz aqui, os filhos deles bagunçam tudo. Foi assim com os filhos de Eli e agora está sendo com seus filhos. Nós não queremos mais juízes aqui, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E Samuel ficou muito triste, porque falou, poxa, eles não querem que eu lidere mais a nação, eles estão muito chateados. E Samuel vai orar e vai falar com Deus, e Deus fala, mas por que você está chateado? Por que você está triste? Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, que eu falei para eles que não era para colocar um rei. Então, eles querem um rei, como eles falam, toda nação tem um rei, nós queremos um rei. Então, irmãos, esses homens falharam na relação com seus filhos. Mas o problema de Eli, que foi um caso muito mais grave, é porque Eli viu os filhos dele aprontando coisas terríveis. Os filhos dele se corrompendo, usando o dinheiro sagrado em benefício próprio, se prostituindo. Os caras tinham uma vida imoral. Né, como nós lemos aqui, os caras se prostituíam com as pessoas que estavam lá, havia abuso de poder, a pessoa usando o poder dela, a influência dela, para ter relação sexual com outras pessoas. Né? E esses caras deram um péssimo testemunho. E o problema, irmãos, não é somente esses caras terem dado esse péssimo testemunho. É porque quando eles estavam fazendo todas essas coisas, Eli sabia o que os filhos dele estavam fazendo. E Eli só chega ali e dá um conselho. Fala, meus filhos, vocês não podem fazer isso, vocês não podem agir assim, né? Deus não se agrada disso e tal. E não toma nenhuma decisão. Eli era o juiz da nação. O que Eli tinha que ter feito? Ele tinha que ter disciplinado os filhos dele, tirado toda a autoridade dos filhos deles, destituído da função sacerdotal. Vocês foram reprovados, vocês não são homens santos, vocês não são homens dignos, vocês são adúlteros, vocês são amantes do dinheiro, são avarentos, são gananciosos. Então, destituir os filhos dele. Mas aí ele não quis fazer isso. Não vou fazer isso com meus filhos, é meu filho. São meus filhos. E esse é o erro de muitos pais. Porque, mesmo quando... um exemplo clássico aqui no Brasil, né? Aquela família Nardoni, né? O cara pegou a menininha, rasgou a janela do apartamento, jogou a menina lá de cima. O cara foi preso. O cara fez tudo isso. E o pai dele é advogado. Aí o menino está lá na cela. O menino não quer comer comida... Menino não, né? Menino. O cabra safado aquele. Não quer comer a quentinha da prisão. O pai dele sai todos os dias, meu irmão. Não sei se ainda está fazendo isso, mas até pouco tempo atrás estava. Para levar comida para ele na cela. Só que ele não pode levar só a marmita para o filho dele, porque na cela tem mais 5 lá. Primeiro que os caras não vão deixar. Então, o cara leva todos os dias comida na cadeia para Marcelo Nardoni, né? Para o Nardoni filho, e para os colegas de cela com ele. Tem que bancar todo, está lá, apoiando o filho nessa situação, mas é meu filho.
Mas você não pode ser conivente com seus filhos nos erros dele. Você não pode agir dessa forma. Irmãos, às vezes tem pai que fica assim. Eu vou dar um exemplo dos irmãos aqui, clássico. Quem foi os primeiros filhos de Deus aqui na terra? Quem foi os 2 primeiros filhos de Deus aqui na terra? Adão e Eva. Quando Adão e Eva bagunçou, desobedeceu, descumpriu a norma da casa. Descumpriu a norma da casa. A casa tem regra. Sua casa tem que ter limite. Sua casa tem que ter autoridade. Quando Adão e Eva descumpriu, o que Deus fez com os 2 filhos dele? Quem lembra? Mandou embora. Expulsou. Olha, irmão, Deus expulsou Adão e Eva. Vocês saem daqui. Ainda colocou um anjo lá na porta. Se tentar entrar, mata. Foi isso que Deus fez. Disciplina. Porque às vezes você fala assim, mas isso é muito rígido, irmãos. Para a nossa geração, que é uma geração assim, Nutella, né? Para ser sincero, deixa eu confessar para os irmãos. Eu tenho vontade. Vocês acreditam que eu nunca experimentei? Eu vejo o povo falar nesse negócio, eu até tenho vontade de experimentar Nutella. Não sei, eu estou falando, eu nunca experimentei, né? Estou vendo o povo falar Nutella, mas assim, eu estou entrando na onda aí, né? Irmãos, filhos, né? Nós queremos o erro, por isso que hoje, irmão, há muito menino efeminado, menino frouxo, que está 30 anos morando com o pai e a mãe ainda, né? Que está lá, como se fosse adolescente, né? Tomando um leite com Toddy. Não é verdade? E tem cara que quando casa, igual o caso desse Nardone, ele não quer uma esposa, ele quer uma mãe. Ele quer que ela seja igualzinha à mãe. Me lembra muito Acabe, né? Lembro quando Acabe foi comprar a vinha de Nabote, e ele falou assim, olha, eu sou dono de todas essas terras aqui, a sua está bem no meio das minhas terras. A sua chácara está impedindo aqui a minha fazenda de ser terra contínua. Põe preço na sua chácara que eu pago. Nabote falou, não, isso aqui é herança do meu pai, isso aqui é herança de família, não vou vender não. Não, mas põe preço. Não vou vender. Não, mas eu pago, mas não vou vender. Não, mas pode pedir caro, tanto você quer. Fala, eu não vou vender. Você quer herança do meu pai, pronto, acabou, não vou vender. Ele não vai, não vou não. Foi embora, saiu chorando. Foi lá para a casa dele, chegou no quarto, trancou, bateu a porta, saiu bater na porta, foi lá para o quarto. A cama dele, a cama real, era colada na parede, né? A Bíblia fala isso. Ele virou lá para a parede e colocou lá as pernas assim, ficou lá chorando, né? Colado na parede lá. Aí vem a mamãezona, a Jezabel. O que foi, meu filho? O que foi, Acabe? Porque eu quis comprar a vinha de Nabote, eu mandei colocar preço, o cara era rei, irmãos. Eu mandei colocar preço, o cara não quis vender, e aqui eu estou agora chorando, porque eu queria a terra de Nabote. Aí Jezabel fala assim para ele, esse é o seu problema? Deixa que mamãe resolve para você, filhinho. Irmãos, é o que eu ia falar isso aqui agora. Hoje, irmãos, tanta gente, e aí o erro, vocês notem que esses caras aprontaram, e Deus não fala com os caras.
Deus, aqui em momento algum, Deus falou com os caras. Deus não fez igual mandou lá o anjo para Balaão com a espada. Falar aqui, ó, seus cabras safados, vocês estão uma vergonha na cara, rapaz. Vira homem. Vão trabalhar, vagabundo. Cara com 30 anos, acordando 10 horas da manhã, né? Ô mãe, o que tem pro café? Né? Um cabra safado, sem vergonha. Um amigo meu, uns dias atrás, falou para mim, o filho dele, maior de idade e tal, arrumou uma namorada. Eu falei, poxa, fulano arrumou uma namorada, que legal, é. Mas está dando trabalho, cara. Eu falei, por que dando trabalho? Porque assim, no dia que ele vai sair com ela, eu pego o carro, coloco ele no carro, nós vamos lá na casa da namorada, pega a namorada, aí eu levo ele lá no restaurante, e o cara é pastor, irmão. E aí largo ele lá, vou para casa. Ele fala, só que ele mora aqui perto, e larga no Flamboyant aí, tem os restaurantes tudinho. Aí quando termina tudo, ele fala, pai, nós terminamos aqui, nós estamos no restaurante tal. Eu vou lá, pego a conta dele, pago, levo a menina em casa e trago. Eu falei, ah, não. Aí, o Edson está passando mal. Não, pior que não viu nem o final da história. Aí ele tem uma chácara aqui perto do Edson ali. Aí ele... É, vizinho. Não, mas é perto, não é vizinho. Aí ele reformou a casa lá na chácara grande, fez uma casa boa lá, me levou lá, me contando a história, e foi mostrar a casa, tal. Aí ele falou, agora aqui, ó, ele tem 2 filhos. Esse negócio vai para a internet, vai? Deus me livre. Ele falou assim, ó, Júlio, eu vou construir 2 casas aqui, ó, uma aqui e outra ali. Eu falei, mas para que 3 casas? Você já tem uma casa maravilhosa dessa. Um é para o meu filho fulano, outro é para o meu filho ciclano. Aí, nesse momento, aí eu falei, não, chega. Eu falei, para que você vai fazer isso, cara? Para quê? Deixa os seus filhos se virarem, rapaz. Abençoa eles, ajuda eles. Mas você vai construir... Você quer que os meninos fiquem aqui até morrer dependendo de você? Eles nunca vão crescer, nunca vão prosperar, nunca vão sair. Você tem que dar liberdade para os seus filhos, rapaz. Irmãos, vou dar o exemplo aqui do Reuel, meu filho mais velho, né? Quando o Reuel estava meio assim, eu liguei para um pastor amigo meu lá na Escócia. Fulano, arruma uma vaga na escola aí que eu vou mandar meu filho. Aí ele, não, pode mandar. Para estudar na escola lá na Inglaterra. Aí ele pegou e... Eu peguei, ó, arrumei uma vaga para você, você vai estudar lá na Inglaterra, perdão, lá na Escócia, lá e tal. E ele ficou meio assim, né, desconfiado. E eu, vamos lá tirar o passaporte, vamos lá pegar as coisas, organizar tudinho. Aí uma hora o Reuel parou, seu pai, eu estou com a sensação, parece que você está me mandando embora. É isso mesmo. Eu não falei isso, não. Eu falei assim, não, meu filho, isso é uma oportunidade. Eu falei isso de outras formas, né? Isso é uma oportunidade tremenda. Meu pai, se tivesse falado isso para mim, eu já estava lá. Eu estou te dando... Quantas pessoas querem uma oportunidade dessa? Você não quer? Pega, rapaz, vai embora, vai embora. O cara morar sozinho, ter que lavar banheiro, né? Lavar banheiro lá da turma que estava hospedada lá, né? A Yara conheceu a casa lá, nós ficamos hospedados lá. Então, assim, tinha revezamento, a geladeira era partida, não sei quantas partes aqui, ó. Era uma linha, sim, imaginária assim, aí tinha umas etiquetas, aqui é do fulano, aqui do Pedro, aqui do Antônio, aqui da Marida. Você tem um compartimento na geladeira, tudinho, tinha escala, revezamento de limpeza da casa, tudinho, papapá, tinha que acordar, o cara voltou outro homem. Eu queria que se visse o exército, né, Hélio?
Eu queria que fosse para o exército, igual eu. Não foi, então eu mando para a Escócia e se vira lá. Entendeu? Então, mas ajudou pra caramba. Sai, deixa a pessoa ficar livre, deixa a pessoa ralar, deixa a pessoa se virar. Agora tem, principalmente mãe, né? Mãe. Nossa. E vó, então, falar para você, Deus me livre. Vó. Eu falo, às vezes estou lá, meu neto chega lá em casa, assim, começa a aprontar a bagunça lá, eu pego, brigo com ele, grito com ele. A Zé, não, para que isso? Para que você está fazendo isso, menino? O menino vem para cá, e você vai brigar com o menino. Eu falei, por isso que agora eu estou entendendo que vó estraga mesmo. Não é? É neto, mas tem que ter disciplina. Ué, E assim, hoje, graças a Deus, eu tenho visto assim, muitas coisas que eu tenho ensinado para ele, que ele está colocando em prática. Por exemplo, até esses dias lá, ele foi tomar uma madeira, ele falou, avô, está quente. Eu não gosto de quente, eu gosto de morno. Eu falei, você é diferente de Jesus. Ele, por quê? Porque Jesus gosta de quente ou frio. Morno ele vomita. Morno, Jesus não. É igual, eu também, eu sou assim, igual a Jesus. Para mim tem que ser quente, a comida tem que ser quente, a bebida tem que ser gelada. É quente ou frio, não tem negócio de morno, não. Aí a Zete foi fazer um leite com Toddy, né? Para dar para ele. Tem 4 anos, pode tomar leite com Toddy. Aí a Zete falou, eu vou fazer um leite com Toddy para você morninho. Ele, no morninho, eu não quero, não. Eu quero quente ou frio. Aí a Zete, por que quente ou frio? Porque Deus não gosta de morno. Então, e aí eu fico vendo, tentando descobrir quem foi que ensinou isso para ele, e ele não conta, né? Mas é isso aí, né? Então, olha só, Deus pega esse camarada aqui, Eli, e detona o cara. Fala assim, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Irmão, é falta de amor. É falta de amor. Eu vejo aí mães pegando a criança recém-nascido, entupindo de Coca-Cola, entupindo de qualquer coisa. Isso não é amor, isso é falta de amor. Eu fiz isso. Meu neto, a gente não cria com isso, né? Tenta tirar essas coisas tudo, né? Com alimentação saudável. Porque é muito mais fácil, né? Nossos pais, às vezes eu vejo, fazendo compras no mercado, vejo a falta de amor da mãe. É falta de amor não pôr limites, é falta de amor não pôr disciplina. Isso é a Bíblia que fala. A Bíblia fala que o pai, o provérbio diz claro, que o pai que ama corrige o seu filho. O pai que ama corrige o seu filho. E Deus foi tratar com Eli sobre essa questão do filho dele. Deus falou para ele assim, como nós lemos aí, né, no versículo 29, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas? Né? De maneira que, de manjares que ordenei, e que se me fizesse na minha morada, e tu, porque honra os teus filhos mais do que a mim? Por que você respeita? E muitos pais não querem corrigir o filho porque tem medo. Tem pai, tem mãe que tem medo de corrigir os filhos. E era o caso de Eli. Mas meus filhos já são adultos, mas meu filho não sei o quê. Tinha uma irmã lá na outra congregação, quando a gente pastoreava lá no CMA, o filho dela, assim, bem desse perfil que eu estou falando para os irmãos. Ele, pastor, mas meu filho, não sei o quê. E ela era viúva, né? E o menino dando trabalho. Como é que eu faço? Ele é assim, assado, o menino já maior, tal. Eu falei assim, irmã, põe moral. Fala firme. Fala alto. Impõe sua autoridade, você é mãe. Pastor, mas se eu falar assim, ele vem para cima de meu irmão, pega uma vassoura, irmão, um rodo, quebra na muleira dele, sai batendo nessa muleira, bate nele. Aí ele falou, pastor, pelo amor de Deus, irmão, bate. Aí se ele voar em mim, aí você deixa comigo, que ele já cai de polícia, aí nós entramos. Mas primeiro você exerce o papel de mãe. Tem que exercer seu papel de mãe, porque o cara é maior de idade, fica aí fazendo essas afrontas. Irmão, eu não vou falar aqui, mas são afrontas terríveis. Irmão, você não pode ser
conivente com isso, você não pode permitir essas coisas. Conduta permitida é conduta ensinada, né? Então, um pastor falou essa frase, eu nunca esqueci. Aquilo que você permite, você está ensinando. E aquilo que você ensina, depois você não tem o direito de ficar chateado com aquilo. Porque você permitiu aquilo. Conduta permitida é conduta ensinada. Mike Murdock dizia isso. Conduta permitida é conduta ensinada. E aquilo que você permitiu, você não pode ficar nervoso. Você fica chateado, você fica passando raiva com aquilo, mas foi você que criou aquilo. Oi. Uhum. Isso. Apanho por isso. É bom você, antes de ungir a vara, né? Falar o porquê. Esse tempo atrás, os dois, o filho da Hariel e o Abner, fazendo arte, a Hariel foi lá e pegou uma vara, né? Aí eu falei, me dá a vara aqui, Hariel, vem cá vocês dois. Então, nós vamos orar agora, consagrando essa vara, eu vou ungir ela, e nós vamos orar consagrando essa vara a Jesus. Aí eles assustaram assim, o Abner começou assim, aí eu falei, Jesus, eu falo, vocês repetem, Jesus, abençoa essa vara, e já começou a travar assim, né? Que quando essa vara bater nos meus lombos, eu possa receber a disciplina do Senhor. Aí já começaram a chorar, né? Não deu conta de orar, não. Eu falei, não, nós vamos orar. Não, essa aqui vai ser a vara ungida. Nós vamos ungir essa vara para vocês parar com essa bagunça. Então, irmãos, a pessoa tem que saber por quê. Esse negócio, eu sou contra, né? Esse negócio, vai lá para o quarto refletir. Refletir o quê? Não, irmão, é conversa, é relação, é um bom momento para ter uma conversa, uma relação, uma disciplina. Então o texto, pelo amor de Deus, eu vim pregar aqui porque era pequeno. Né? Pois é. Aquela história eu nem contei o resto porque tinha um negócio sério lá. Mas aí é o seguinte, e tu, porque honra aos teus filhos mais do que a mim, porque eles, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Né? Então, você vê que Deus, quando você, irmão, não disciplina, Deus disciplina. Você vê que esses camaradas aqui, os filhos de Eli, Deus não deixou eles ouvir mais, porque é o seguinte, quando a rebelião vai se consolidando, vai consolidando, aí chega um limite, presta atenção nisso, existe um limite que Deus fala, chega. Agora chega. Foi assim que Deus falou para Sodoma e Gomorra, foi assim que Deus falou para Nínive, foi assim que Deus falou para as nações que habitavam a terra de Israel antes, os amorreus, os jebuseus, chega. Agora eu vou disciplinar. Então a Bíblia diz, e esses caras morreram no campo de batalha, morreram tudo no mesmo dia. E quando contaram para o pai dele que os meninos tinham morrido, o pai dele, a Bíblia diz que ele estava gordo, pesadão. Aí ele ficou assustado, balangando, ele estava numa cadeira de balanço, ele deitou assustado para trás, a cadeira virou, ele quebrou o pescoço e morreu também. Deus matou todo mundo no mesmo dia. Deus disciplina, irmão. Deus disciplina. E esse versículo, aqueles que me honram, que me tratam com honra, eu vou tratar com honra. Mas aqueles que me tratam com menosprezo, eu vou desprezar. Irmãos, esse versículo assim, é aquele versículo que você tem que grifar na sua Bíblia, grifar no seu coração, escrever nos umbrais da porta. Aqueles que me tratam com honra, aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me menosprezam, aqueles que tratam as coisas de Deus com menosprezo, serão desprezados pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos ricamente, que Deus possa levantar homens e mulheres aqui que realmente possam exercer seu papel de pai, né? Formar uma família forte, gerar homens mesmo, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Meninos, não é meninos que têm crise de sexualidade, crise de identidade, são pessoas resolvidas. Olha, a vantagem do neto é assim, é que você
pega toda a experiência sua de pai, eu gosto de ficar tempo com o meu neto, porque eu estou inculcando tanta coisa na cabeça dele. Tem hora que ele fala assim, vô, para, não quero ouvir isso mais não. Ele fala de jeito, assim, porque essa semana eu estava explicando para ele sobre o culto de libertação, como é que expulsa demônio, né? Aí ele falou, vô, para. Mas aí é legal que ele foi, depois que eu contei para ele, chegou lá um dia lá na casa do pai dele, foi contar para o pai dele como é que expulsa demônio. Assim e tal. Aí a mãe, assim, encucada. É como? Esse menino está inventando essa história. Está inventando. Onde você, isso é mentira. Você está inventando. Como é que você está inventando tanta história assim? Ele, não, foi o vovô Júlio que me ensinou. Aí o Felipe liga para mim lá, 11 horas da noite, meia-noite lá. Pai, você falou assim, 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 pro ar? Falei, ensinei para ele assim. Porque a gente está achando que ele está inventando isso aqui, que ele está falando. É umas experiências que nós passamos. Mas assim, eu quero formar esse menino, quero discipular, quero formar pastores, eu quero formar, como aqui também. Né? Vocês vão conhecer quarta-feira uma geração de pastores, nós formamos o velhinho, né? Se eu estiver lá na cama, com uma máscara de oxigênio, deitar lá assim, eu quero um jovem comigo, falando para ele, formando pastores, fazendo discípulos para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos trazer o cálice. Ixi, dá para me ter pregado outra pregação que eu ia pregar. Vamos trazer o cálice do Senhor.